Que o amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, fortalecendo, abençoando e conduzindo ao pleno conhecimento da verdade que nós adquirimos por meio da palavra do nosso Deus. Irmãos, hoje nós falaremos a respeito de Gálatas, capítulo 3, o verso de número 7. Nós vamos fazer essa leitura que nos diz assim: Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Filhos de Abraão. Essa é uma expressão judaica utilizada para descrever o povo de Deus. Aqueles que faziam parte da família de Abraão, da família dos salvos. Mas quem são os filhos de Abraão? Para essa pergunta, existem algumas respostas, dependendo do ponto de vista que nós olhamos. Do ponto de vista do judeu, era todo aquele que fazia parte da genealogia de Abraão. Ou seja, aquele que tinha uma descendência direta de Abraão. Mas, biblicamente, e de acordo com o próprio Jesus Cristo, isso não é verdade. Não é verdade no sentido do povo, de serem o povo de Deus, certo? Por quê? Porque o próprio Jesus fala em determinado momento que até das pedras ele pode suscitar filhos a Abraão. E em um outro momento, os fariseus estavam falando para Jesus Cristo que eles eram filhos de Abraão, e Jesus Cristo diz, lá em João capítulo 8, Jesus diz que eles não eram filhos de Abraão, porque se fossem filhos de Abraão, fariam as mesmas obras e creriam nele. Mas eles eram filhos de Belial. O que nós observamos é que para o judeu era aquele que era da genealogia, filho de Abraão. Nós temos também aqueles que se colocam como judaizantes, e eles falavam que os filhos de Abraão eram aqueles que eram circuncidados, guardavam a lei e os preceitos da lei e também, aquelas regras alimentícias. E é justamente nesse ponto que entra a grande questão de Paulo. Porque justamente estes judaizantes foram os homens que estavam perturbando a vida dos Gálatas, com um evangelho que era contrário àquele que Paulo tinha pregado para os Gálatas. E é sobre isso que o apóstolo Paulo se mostra admirado no capítulo 1, dizendo para os Gálatas que eles tão depressa passaram de um evangelho para um outro ensino que não era o evangelho, mas que era introduzido a eles por homens que queriam perverter a verdade de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala ali que até mesmo se fosse um anjo que viesse trazer outro evangelho diferente daquele que havia sido pregado aos Gálatas, deveria ser anátema, devia ser desconsiderado. Mas acontece que os Gálatas começaram a se fascinar, ficaram embriagados com o ensino dos judaizantes, que dizia que eles eram filhos de Abraão por guardarem os preceitos da lei. E os Gálatas começaram a andar de acordo com esse novo ensino, começaram a deixar a verdade e a luz do evangelho para ficarem obscurecidos novamente por causa da lei. E o apóstolo Paulo escreve esta carta para eles para trazê-los de novo ao verdadeiro, à verdade de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo começa a argumentar, mostrando a sua autoridade apostólica,
começa a falar do seu próprio exemplo, de como apóstolo dos gentios, ele tem lutado para não verem os gentios escravizados pelos preceitos da lei, pelas regras alimentícias, pela circuncisão, mas viverem livres, debaixo da graça, viverem de acordo com aquilo que Deus propiciou para eles, para que eles vivessem em liberdade, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós chegamos no texto que nós lemos, né, que fala assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. O apóstolo Paulo falando, né, combatendo os judaizantes, ele começa a citar um exemplo, que é o exemplo de Abraão. Lá no capítulo 3, o versículo 6, um versículo anterior ao que nós lemos, diz assim: Abraão creu e isto lhe foi imputado por justiça. Fala que Abraão ele foi justificado. Por quê? Porque ele creu. Porque ele realmente confiou em Deus. Porque ele somente aceitou como verdade aquilo que Deus havia dito. Foi justamente isto. E é interessante que entender que Abraão foi justificado muito antes de haver lei. Muito antes de ter um preceito escrito. Nós vemos que Abraão ele foi justificado antes mesmo de Deus instituir a circuncisão. O que nós observamos com isto é que a fé, ela é o caminho pelo qual o homem é justificado. Nós somos justificados pela graça por meio da fé. E Abraão também foi justificado por meio da fé. E todos os crentes verdadeiros são justificados por meio da fé, mediante a graça de Deus, debaixo da graça de Deus. E foi justamente isto que aconteceu com Abraão. E o apóstolo Paulo começa a falar: assim como Abraão, nós também. E se nós também somos justificados pela fé, assim como foi Abraão, nós somos filhos de Abraão, no sentido de nós somos povo de Deus, porque nós cremos. E porque nós confiamos em Deus, assim como Abraão confiou. Tudo aquilo que Abraão recebeu pela sua graça. Ou melhor, recebeu pela graça de Deus. Abraão recebeu uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação, mesmo não tendo filhos. E quem fez com que ele tivesse um filho na sua velhice e a sua esposa ainda sendo velha? Foi Deus, foi a graça de Deus. Deus realizou todas as bênçãos na vida de Abraão. Foi Deus quem propiciou todas as bênçãos. Foi Deus quem fortaleceu Abraão quando ele estava fraco, quando ele estava temente, quando ele estava em dificuldades. Foi Deus quem fortaleceu a sua fé. Foi Deus quem o amparou. Foi Deus quem o tirou e deu-lhe a promessa de que ele seria abençoado por onde quer que ele andasse e que as pessoas que o abençoassem seriam abençoadas. E as pessoas que o amaldiçoassem seriam amaldiçoadas. Ou seja, Deus chamou Abraão e Deus deu todo o suporte para que a fé de Abraão ficasse firme no Senhor. Deus cumpriu as suas promessas em todos os momentos. Isso nós vemos a elevação, a grandeza da graça de Deus. Abraão não foi justificado pelas obras. Não foi aquilo que Abraão fez, mas foi aquilo que Deus fez por Abraão, igualmente a nós. Nós somos salvos não porque nós somos merecedores,
Não porque nós fizemos algo para sermos salvos, mas somos salvos pela fé que temos na obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos salvou. Jesus Cristo foi quem viveu nesse mundo de uma maneira santa e irrepreensível. Foi Jesus quem morreu por nós, pagando o preço que nós tínhamos para com Deus. Foi ele quem pagou e aplacou a ira de Deus para conosco. Foi Jesus Cristo quem recebeu a punição que nós merecíamos receber eternamente. Foi ele quem pagou. E o que ele exige de nós? Que nós creiamos em seu nome, que nós vivamos em seu nome. Isso não quer dizer que nós não vamos cumprir e obedecer aos mandamentos, mas isso só evidencia que, se nós somos salvos por Cristo, nós cumprimos os mandamentos. Cumprimos os mandamentos não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. A nossa obediência a Deus é um reflexo da salvação transformadora que já ocorreu no nosso ser. Nós não somos salvos porque obedecemos, mas nós obedecemos porque fomos salvos, porque fomos regenerados, porque fomos transformados pelo sangue remidor de Jesus Cristo. Foi Ele quem nos salvou, foi Ele quem nos transformou e foi Ele quem nos deu o privilégio de sermos filhos de Abraão, sermos salvos, transformados, povo de Deus. Que Deus esteja nos abençoando e que nós possamos viver pela fé para a glória do nosso Senhor. Entendermos que não são as nossas obras, mas é a obra de Cristo que nos salva, que nos resgatou e que nos transformou e que um dia nos levará para a eternidade juntamente com Deus. Que Deus esteja nos abençoando e nós nesse momento iremos orar. Santo e eterno Deus, somos gratos a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem nos derramado. Somos gratos, Senhor, porque mesmo não sendo merecedores de tudo aquilo que temos, de tudo aquilo que somos e de todas as bênçãos celestiais que o Senhor nos deu, sabemos que em Cristo nós receberemos, porque o Senhor Jesus Cristo conquistou todas as bênçãos celestiais para nós. Essa é a oração que fazemos no nome santo e filho amado de Jesus, o nosso Senhor. Amém.